Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste domingão de Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro só a vitória interessa. O que vai fazer o técnico Tite? Rodada que começou com 2 jogos nesse sábado. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Neste domingão de Série A do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro joga no final da noite em Mineirão. Bora lá quem animar, ingresso.cruzeiro.com.br, muita promoção aí feita pelo Cruzeiro para que o público melhore neste duelo diante da equipe do Vasco. A rodada de número 6 que começou ontem com o Vitória derrotando o Atlético Mineiro, 2-0 em Salvador, e o Flamengo fazendo 3-0 para cima do Botafogo no estádio Newton Santos. São mais 7 jogos neste domingo. 4 horas da tarde, Internacional e Bahia. 4 horas da tarde, Santos e Corinthians. 4 horas da tarde, Fluminense e Atlético Paranaense. 6h30, Coritiba e Remo. 6h30, Palmeiras e Mirassol. 8h30, Red Bull Bragantino e São Paulo. 8h30, Cruzeiro e Vasco. A rodada será encerrada nesta segunda-feira com o duelo entre Chapecoense e Grêmio. O Cruzeiro diante do Vasco, sem Caio Jorge. O atacante não se recuperou. O centroavante fez trabalho aí em tempo integral. O Caio Jorge não conseguiu se recuperar e por isso ficou fora da lista dos relacionados para o jogo deste domingo. Os jogadores concentrados desde ontem na Toca da Raposa 2. O William está de volta. Matheus Cunha assume o gol com a ausência de Cássio, que será operado no início da próxima semana. Aí o Marcelo Heráclito deve ser o terceiro goleiro, o Matheus Cunha joga, o Otávio fica como opção no banco. João Marcelo deve ficar no banco normalmente, jogador que tem aí uma conversa com o Internacional, mas o transfer ban do Inter inviabiliza qualquer possibilidade de avanço nesta negociação, e sem o Caio Jorge tem a grande dúvida, ou a grande interrogação. O Neisser é mantido ou joga o Chico da Costa? O William retorna na lateral direita, o Fagner volta para ser opção no banco, e aí vamos ver se o Tite faz alguma outra alteração ou se mantém o esquema que vem atuando. Matheus Cunha, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Lucas Silva, Mateuzinho, Christian, Gerson, Matheus Pereira e Chico da Costa ou Neisser. Vamos colocar aí esse time provável do Cruzeiro, mas claro, aguardando até algumas horas antes da partida. A gente já convida também para o nosso dia de jogo KTO, diretamente do nosso camarote no Mineirão, a partir das 18h30 às 6h30. A gente chega com todos os detalhes do Gigante da Pampulha e que possa ser um domingo aí alegre para o torcedor do Cruzeiro. ingresso.cruzeiro.com.br. Quem animar, ainda tem muito bilhete. O Cruzeiro que registrou em ata uma previsão de público de 30 mil torcedores. Acho pouco provável que a previsão alcance essa quantidade de torcedor, mas aí vamos acompanhar e aguardar. E repito, quem puder, bora lá pro Mineirão. Quem não for, acompanhe com a gente aqui na Samuca TV. De vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Feminino, hein? Vitória no Clássico. 3-1 para cima do Atlético Mineiro, com direito a golaço de Bianca Brasil. Foi de virada. Camila Rodrigues pegando o pênalti quando estava 1-1. E o Cruzeiro com mais uma vitória, mais um resultado importante, com quase 2 mil torcedores na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. E o time do técnico Jonas Urias fazendo bonito no Campeonato Brasileiro Feminino. Toda a sorte do mundo sempre aí para o time das Cabulosas. Neste domingo tem o Cruzeiro em campo, hein? O time do técnico Tite diante da equipe do Vasco e querendo aí melhorar o público, porque até agora a venda não empolgou.
torcedor, ele está na bronca. Eu já disse isso aqui, já falei nas minhas redes sociais. Eu acho que independentemente de pessoas, o torcedor, ele tem que comparecer pelas 5 estrelas, por ser o Cruzeiro, e é o lugar também que se faz uma cobrança após o jogo, caso tenha que fazer a cobrança, mas se a pessoa puder ir, eu acho que tem que estar no Mineirão, é o lugar do cruzeirense, e que o Cruzeiro possa buscar aí os 3 pontos. A situação vai ficando cada vez mais complicada. São 5 jogos e nenhuma vitória até agora na Série A, e o Cruzeiro precisa do apoio do seu torcedor. E a diretoria fazendo uma promoção que o sócio que comprou o ingresso pode retirar um outro para levar alguém e aí colocar um público melhor. A última parcial aí, acho que não tinha chegado nem em 15 mil torcedores, né? Então, esse público pode melhorar. O horário é ruim, o Cruzeiro não está bem, porque quando esteve aí bem, mesmo com o preço mais alto, o torcedor compareceu. Mas quem puder, faça esse esforço. E uma outra coisa também que eu jamais vou concordar, campanha de cancelar sócio, isso aí não é o melhor caminho, pessoal. Acho que a diretoria do Cruzeiro, ela comete erros, a gente aponta os erros, a gente critica os erros, mas tudo tem um limite. Cada um é livre para fazer o que quiser, e eu aqui dou a minha opinião. Já falamos muito na Samuca TV, né, os erros da diretoria do Cruzeiro, aí do presidente Pedro Lourenço, do Pedro Júnior, de todos ali do departamento de futebol. Por exemplo, uma janela fechada há mais tempo, com o Cruzeiro precisando ainda de reforços na temporada. Isso vai ficar somente para a janela do meio do ano. A questão aí da comissão técnica, a gente já bateu muito nesta tecla e voltou a ficar com essa pressão aí por parte de todo mundo, porque o que importa mesmo é o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem Copa do Brasil e Copa Libertadores, mas aí fazer esse tipo de movimento aí, eu não vou chancelar isso em hipótese alguma, de cancelar sócio, de não ir ao estádio. Quem puder, então, que vá ao Mineirão e que possa ajudar o Cruzeiro a buscar os 3 pontos. Se vai mudar técnico ou não vai mudar técnico, é um outro capítulo, mas o Cruzeiro, ele tem que estar acima de todo mundo, de qualquer pessoa. Esse é o meu pensamento. Mas vamos lá, porque a preparação foi encerrada. O Cruzeiro, infelizmente, não terá Caio Jorge mais uma vez. Ele não se recuperou, fez tratamento intensivo. O Caio teve aí um trauma no pé direito, ainda com bola rolando na final, e é uma final que vai dando prejuízo cada vez mais pro Cruzeiro, né? Porque já perdeu o Bruno Rodrigues, perdeu o Lucas Romero e agora perde o Caio Jorge mais uma vez, uma ausência importantíssima, e não tem substituto. Quem jogar tem que fazer muito para chegar um pouquinho próximo do que entrega o Caio Jorge. Seja o Chico da Costa, seja o Neisser Villarreal. E aí vamos aguardar. O Cruzeiro terá algumas mudanças. Matheus Cunha no gol, isso é fato. O William retorna também à lateral direita. E lá no ataque, a grande dúvida, se joga o Neisser ou se joga o Chico da Costa. O restante aí temos que aguardar. O ritmo já é de concentração e o Cruzeiro muito pressionado, precisando da vitória neste domingo diante da equipe do Vasco. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Fala, rapaziada, beleza? Mais um giro de notícias do Cruzeiro neste domingão, dia de jogo, né? E vai ter Cruzeiro e Vasco da Gama. Hoje é impossível, não tem condição nenhuma do Cruzeiro perder esse jogo. É papo de 5-0. Se não for 5-0, eu não comemoro. Rapaziada, deixe no comentário a sua opinião, seu palpite. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. O Vasco não consegue, não tem como ganhar do Cruzeiro. Essa é a verdade, não tem condição. O Cruzeiro vai passar o carro, pode anotar.